rasga os céus e desce. Já ouviram essa frase? Rasga os céus e desce. Oh, glórias! É o título de uma música, nós já ouvimos muito a respeito, já cantamos talvez essa música, mas na verdade é o início do versículo 1 de Isaías, capítulo 64. Na versão, nova tradução na linguagem de hoje, disse Isaías: como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Oh, glórias! Mas vamos ler na outra versão. Isaías capítulo 64, versículo 1, na versão revista atualizada, diz a palavra. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra do nosso amado Jesus. Diz a palavra: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? Este é o versículo 4 de Isaías, capítulo 64. Queridos, é uma palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. E hoje o Espírito de Deus há de ministrar ao nosso coração, o Espírito do Senhor há de falar às nossas vidas, chamando-nos a atenção para uma novidade de vida, para estarmos diante dele a cada instante. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite. Ô Senhor, dá-nos a revelação da palavra. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, quando nós olhamos para a história de Isaías, nós vamos deparar com um Israel, mais uma vez, cheio de problemas, um Israel complicado, um Israel que andava por caminhos difíceis, caminhos longe do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos e vemos que o Senhor levanta Isaías, e esse homem foi temente ao Todo-Poderoso, tinha um coração sensível à voz do Senhor, um coração cheio do Espírito de Deus, um homem que amava o Senhor acima de todas as coisas, um homem que queria ver o mover do Todo-Poderoso naquela pátria, naquela nação. Ele queria ver o povo de Israel dobrado diante do Todo-Poderoso, louvando, adorando a Deus. Era um homem que tinha o temor do Senhor no seu coração. E ele escreve essa palavra e ele chama-nos a atenção para um grande desejo, amados, o desejo de ver o mover do Senhor, o mover de Deus. E ele faz um clamor, ele clama com todas as suas forças, ele fala para o Todo-Poderoso: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses. Ele diz: Senhor, rasga os céus e desce. Senhor, rasgas o céu e desce. Esteja conosco, esteja presente em nosso meio, manifeste a tua glória em nosso meio. Senhor, move de forma poderosa em nosso meio, porque queremos sentir a tua presença, queremos ver a tua glória, queremos tocar em ti, Senhor, queremos ser abençoados, queremos ser agraciados com teu zelo, com teu cuidado. Eis o clamor de um homem que amou o Todo-Poderoso. Eis o clamor de um profeta levantado pelo Senhor, que não tinha nada mais importante na sua vida, a não ser olhar para o Senhor, amar o Senhor e colocar-se à disposição do Todo-Poderoso. E ali estava Isaías diante do Mestre, dizendo: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Eis, amados, que ele olhava para aquela nação, ele olhava para aquele povo e via um povo frio, um povo distante do Todo-Poderoso, um povo que não se deixava envolver pelo Senhor, um povo que não amava Deus verdadeiramente, um povo que pisava em falso, pisava por caminhos errados, andava por caminhos que não eram agradáveis ao Todo-Poderoso, e tudo isso movia no coração, tudo isso incomodava o profeta, tudo isso o levava a sofrer por aquela nação. E ele olha para o Senhor e clama com todas as suas forças: Senhor, desce, Senhor, move, Senhor, mostra-se no nosso meio, Senhor, manifeste a tua glória em nosso meio. E ele lembra-se, amados, veio à sua memória quando o povo estava ainda no Êxodo, lá no Sinai, em que Deus se manifestou no monte.
que Deus se manifestou no monte de uma forma poderosa, e o monte tremeu, e tudo aconteceu de uma forma grandiosa. Ele lembrou-se e clamava para que o Senhor fizesse a mesma coisa naqueles dias. Era um homem sedento da presença do Senhor. Um homem, amados, que amava Deus e queria o alento do Todo-Poderoso, não só para o seu coração, mas para toda aquela nação. E eu quero chamá-los a atenção para a realidade da igreja. É preciso que nós observemos a palavra de Deus e façamos uma aplicação lógica, uma aplicação à igreja. Quantas vezes, amados, nós temos observado que as pessoas nesses últimos tempos não querem uma comunhão verdadeira com o Senhor, não se deixam envolver pelo Todo-Poderoso. Na verdade, eles são um tanto quanto indiferentes à palavra, estão indiferentes ao mover do Senhor. Não importa com aquilo que tem acontecido, amados, mas o que os importa é olhar e ver os belos templos, ver os movimentos, ver uma série de situações que não frutifica de forma positiva para uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, com Deus. Infelizmente, nesses últimos tempos, a exemplo de Isaías, temos que nos colocar diante do trono do Senhor e clamarmos: ó Senhor, rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce, nos alcance com a sua graça, nos alcance com a sua misericórdia, porque somente com a presença real de Deus é possível nos levantar e possuirmos um coração que tenha prazer em Deus, prazer em servir ao Senhor. Amados, será que de fato nós temos prazer em servir ao Senhor? Quantas vezes você já parou, já analisou o teu coração? Será que você tem prazer em estar na presença do Eterno? Será que você tem prazer em ler a Bíblia? Será que você tem prazer em orar? Será que você tem prazer em falar do teu amor para com Deus às pessoas? Será que você tem prazer em andar na caminhada com Deus? Será que você tem prazer em falar uma certa felicidade em falar: olha, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou do Senhor? Às vezes, amados, nós não temos essa mesma alegria, esse mesmo prazer e essa mesma satisfação que o profeta demonstra nos seus escritos. E nós precisamos entender que é tempo de corrermos desesperadamente para a presença do amado e clamarmos ao Senhor, para que Ele se manifeste no nosso meio, se manifeste na nossa vida. Aleluias. Amados, preciso estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E com este escrito do profeta Isaías, eu quero chamá-los a atenção para pontos que são importantes na nossa caminhada com o Senhor. Pontos que você deve observar para que tenhas de fato uma comunhão, uma vida íntima, uma vida ligada, uma vida unida com o nosso amado Jesus. E o primeiro ponto que eu quero chamá-los a atenção é: para clamar é preciso desejar. Quando nós olhamos para os personagens bíblicos, até nos encantamos com eles. Oh, que beleza, maravilhosos. Paulo, os profetas, enfim. Oh, homens de Deus. E você é o que de Deus? O que é que você é de Deus? Você sente-se inferior a eles? Ah, profeta Isaías é o profeta Isaías. Eu sou? Olha o que eu sou. Eu não sou nada. Será que é dessa forma que você deve enxergar a tua vida? Será que é assim que precisamos e devemos olhar para nós mesmos? A palavra chama-nos a atenção, amados, para uma realidade que nós temos que observar e praticar na nossa vida. A realidade é que o Senhor nos chamou para sermos seus filhos, para andarmos com Ele, para sermos cheios do Espírito Santo, em pé de igualdade com o apóstolo Paulo, Pedro, João, enfim. Até de Cristo. Cristo disse: sede meus imitadores. Não está assim literalmente na palavra, mas dá-nos a entender que Ele chamou-nos para que nós pudéssemos imitá-lo no dia a dia. Veja que interessante.
Cristo Jesus, Ele nos amou tanto que Ele desceu, olha só o que Jesus fez e nós não queremos fazer a nossa parte. Jesus desceu da sua condição do Todo-Poderoso, de Senhor dos Senhores, de Criador dos céus e da terra, nasceu como homem. Sabe por que Ele fez isso? Para te dar a oportunidade de ser semelhante a Ele. Olha só que interessante. E é totalmente possível vivermos as verdades de Cristo. No entanto, amados, para que nós possamos experimentar Deus na nossa vida, é necessário que haja desejo. Desejo de servir ao Senhor. Desejo de andar com o Todo-Poderoso. De fazer aquilo que é agradável aos olhos do Eterno. Desejo de querer ser fiel ao Senhor. Desejo de amar a Deus com todas as tuas forças, com todas as nossas forças. Nós não podemos ser indiferentes ao nosso amado Deus. O interessante, irmãos, se eu perguntar a cada um de vós, na verdade, se eu perguntar a esta cidade, quem ama Deus, quem ama Jesus em Montanha? Aqui dentro eu creio que 100% vão de responder, eu amo Jesus. Nessa cidade, 99% hão de dizer, eu amo Jesus. Mas, até que ponto o teu amor é verdadeiro ou é fake? Ou é falso? Veja que interessante. Porque nós falamos que amamos a Jesus, nós falamos que amamos o Todo-Poderoso, mas temos uma resistência para com aquilo que é de Deus. Nós temos uma resistência para com a palavra, uma resistência para com a obra. É tipo assim, eu sou mais eu sou meu mesmo, eu sou eu me amo, não sei o quê, enfim, é quase assim, Jesus, se vira para lá, porque eu estou numa boa. Amados, essa não é a visão que o Senhor nos deu. O Senhor quer que nós nos submetamos a Ele, que vivamos a verdade dEle, que nós possamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade, para que o nome santo do Senhor seja exaltado na nossa vida. Infelizmente, nós temos visto nesses últimos tempos um desejo forte no meio da igreja. Na igreja, quase todos o mesmo desejo. Qual é o desejo? As pessoas querem as bênçãos de Deus. Olha que interessante. Se eu perguntar agora, quem quer as bênçãos de Deus aqui? Tenho certeza que 100% vão de responder de forma positiva e verdadeira. Eu quero as bênçãos de Deus. Mas, se fizermos a pergunta um pouco diferente, quem quer o Deus das bênçãos? Quem deseja o Deus das bênçãos? Aí, amados, a resposta fica um tanto quanto dúbia. Porque muitos vão de responder para satisfazer quem pergunta, de forma positiva. Sim, eu quero Deus. Mas os atos mostram que esses não desejam andar verdadeiramente com Deus. Porque não praticam, não vivem, não andam, não submetem-se. E é muito fácil, irmãos. Há um texto que diz que pelas obras, pelos atos conhecereis. A Bíblia diz ainda que somos cartas vivas. As pessoas precisam olhar para nós, é como se fôssemos outdoors. Você precisa entender que neste mundo tu és um outdoor. As pessoas olham para você e conseguem ler a tua vida. Queira ou não, as pessoas leem a tua vida. Elas olham para você, elas conseguem enxergar quem você é. Se você tem o coração dominado, cheio da alegria em estar com o Todo-Poderoso, certamente é onde ver Cristo, onde ver o Senhor. Mas se porventura não é, fica extremamente claro que tu não desejas, de fato, servir ao Todo-Poderoso, porém, quem sabe, usufruir aquilo que o Senhor pode dar. Estão substituindo o Criador pela criatura. As pessoas não amam mais a Deus, mas amam aqueles que se colocam em nome de Deus. Veja, quantos líderes hoje, grandes líderes, que são amados e até idolatrados pelas pessoas. E o Deus? Deus é Deus, né? Sabe como é que é? Mais ou menos assim. Irmãos, para que você possa clamar como Isaías fez.
é preciso que haja um desejo profundo no teu coração pelo Senhor. Que tu ames Deus com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. E certamente o céu há de rasgar-se e Deus há de manifestar-se na tua vida e através da tua vida. Aleluias. Esta é a promessa do Senhor e precisamos acreditar nessa promessa. Mas eu quero chamá-los a atenção para a segunda parte dessa palavra. Permita que haja fogo no monte. Isaías, quando chamou-nos a atenção, quando ele falou ao Senhor no seu clamor, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremesses na tua presença. Ele havia lembrado-se do mover de Deus lá no Êxodo. E eu quero chamá-los a atenção para Êxodo, capítulo 19, versículos 16 até o 18. Ouça a palavra. Êxodo, capítulo 19, versículos 16 até o 18. Diz a palavra: Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Veja que interessante, amados. O povo viu o poder do Senhor no monte e tremeu de medo. Sabia que é preciso ter medo de Deus? Nós arrancamos a palavra medo e transferimos para temor. Nós trocamos a palavra medo por temor. Lá no fundo é a mesma coisa. Mas medo é uma coisa feia, ruim, ter medo de Deus. Mas o fato é que hoje, amados, as pessoas não temem, consequentemente não têm medo de Deus. E não sabem que Deus é fogo consumidor. Veja. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Versículo 18, Êxodo 19. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. Eu li na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Queridos, foi a este texto que Isaías foi levado a meditar. E quando ele colocou-se diante do Todo-Poderoso, quando ele clamou, quando ele pediu para que o céu se fendesse, para que o céu se rasgasse, para que Deus descesse, ele estava lembrando, ele estava pensando naquele momento tão especial, tão magnífico, em que Moisés e todo o acampamento contemplaram o poder, contemplaram a glória, contemplaram o manifestar da graça, do poder de Deus no meio do acampamento. Queridos, nós precisamos olhar para o Senhor e entender que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é extraordinário. Nós não podemos olhar para Deus como se fosse, quem sabe, um igual a nós. Com essa história que Deus é amor, irmãos, história porque as pessoas deturpam tudo. Deus de fato é amor, Ele é a essência do amor. Mas nesses últimos tempos em que vivemos envoltos em tantas filosofias, em tantas correntes loucas levantadas pelo diabo, as pessoas sempre apontam para o amor de Deus como se fosse algo que encobrisse, que encobriria, quem sabe, os seus pecados, as suas ações más, as suas atitudes ruins. E elas olham para o amor de Deus e esquecem do juízo, da justiça, do poder, da glória, da majestade, da santidade do Todo-Poderoso. E acham que, porque Deus nos ama, a ponto de dar-nos Cristo na cruz, porque Deus nos ama, nós podemos viver de qualquer forma. Viver de qualquer forma. Você tem vivido de qualquer forma porque você entende que Deus é amor? Você não vai entrar no céu.
Se você vive de qualquer forma, porque você está naquele pensamento muito louco, pensamento deturpado da palavra, porque Deus me amou, porque Deus cuida de mim, porque Deus sabe disso, sabe daquilo, porque isso, aquilo, outro, olha só. Deus sabe de tudo isso e Ele sabe que exigiu de cada um de nós princípios. E eu preciso me encaixar no princípio exigido de Deus para a minha vida. E qual é o princípio? O maior de todos é amar o Senhor acima de todas as coisas, consequentemente, vou desenvolver uma vida santa. E se eu vivo em santidade, eu vou desejar aquilo que é de Deus, porque é impossível sermos santos sem que haja a presença de Deus na nossa existência. Uma coisa está ligada à outra. Para que eu seja santo, eu tenho que estar em comunhão com o Todo-Poderoso. É Ele que me santifica, Ele que me purifica. E eu coloco-me no mover do Espírito. E Deus age. Irmãos, a palavra é muito clara e nós precisamos entender que é necessário vivermos inflamados, glórias, pela presença do Senhor. O Monte Sinai, diz a palavra, o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. Entenda, nós precisamos estar em chamas, inflamados, porque nós temos a presença de Deus em nosso monte, em nosso coração. Entenderam a associação, a analogia? A Bíblia diz que o Espírito Santo mora onde? No nosso coração. Quem é o Espírito Santo? É Deus. O mesmo Deus que deixou em chamas o Monte Sinai. O mesmo Deus que o povo viu a fumaça, viu a mudança do clima, do tempo, ficaram com medo, temeram. É esse mesmo Deus que habita em nosso coração. Não subestime Deus. Não subestime Deus. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. No entanto, é um fogo que pode também inflamar nossas vidas. Bênção! Aquecer-nos e nos impulsionar a viver segundo a vontade dEle a cada instante, a cada minuto. Amados, é tempo de clamar pela presença do Senhor. É tempo de imitarmos ao profeta, imitarmos Isaías e clamarmos pela presença de Deus. É tempo de nos colocarmos diante do Eterno, é tempo de nos colocarmos com o rosto em pó, de nos colocarmos em joelhos e joelhos diante do Todo-Poderoso. É tempo de falarmos, Senhor, ó Senhor, fenda os céus, rasga os céus, desce sobre a minha vida, desce sobre a minha alma, transforma-me. Oh meu Deus, muda a minha existência, faz coisas novas. Aviva-me, Senhor, aviva-me, porque eu quero ser segundo o teu coração, eu quero ser segundo a tua vontade. Clame ao Senhor, igreja, clame, não sejam tímidos, não tenham vergonha, mas pague o preço. A Bíblia diz que é preciso pagar-se um preço. Qual é o preço que você tem pago? Será que você tem pago algum tipo de preço para servir ao Senhor? Irmãos, as coisas que nos rodeiam no dia a dia, elas são as coisas que nos rodeiam no dia a dia. Entenda isso. Porque o cerne da nossa vida é servir ao Senhor. O cerne, o objetivo, o propósito, aquilo que Deus quer é que nós o sirvamos. Consequentemente, as demais coisas estão ao nosso redor, nos rodeiam. Não troque, não inverta a ordem, não inverta, porque os resultados serão terríveis. Não coloque aquilo que nos rodeia, te rodeia, como principal na tua vida, como mais importante. Mas pastor, o que é que rodeia a minha vida? Sei lá, você sabe. Ou seja, entenda aquilo que rodeia a tua vida como o mais importante, aquilo que você valoriza, aquilo que é importante na tua existência, a ponto de deixar Deus em segundo plano. Irmãos, cuidado com o entendimento falso que o inimigo tem enfiado na cabeça das pessoas, em que Deus entende as nossas dificuldades, que Deus entende o porquê de uma série de situações que nós não fazemos para honrar, para glorificar o Senhor.
Eu, mais uma vez, vou falar para vocês. Deus não entende nada disso. Deus não existe para entender você. Coloque isso na tua cabecinha. Deus não existe para entender você. Deus existe para determinar. Amém? Para definir. E você para fazer o que foi determinado, o que foi definido por Deus, ponto final. É assim, amados. Não traga Deus para o nível, para o plano humano. Deus não é humano. Deus está acima de todas as coisas. Nós temos que analisar tudo isso com muito carinho, gente. Com muito carinho. Quando nós olhamos para Isaías, vemos o preço que ele pagou. Para todos os personagens da Bíblia, você há de ver o preço que pagaram. Porque entenderam. Eles entenderam que Deus não existia para entendê-los, mas para determinar sobre as suas vidas. E Deus determina sobre as nossas vidas. Fique atento a esta verdade. Amém? Isaías capítulo 64, versículo 4. Esse texto é magnífico, é maravilhoso. Existe um cântico que eu gosto demais. Diz a palavra: porque desde a antiguidade não se ouviu, veja, olha só o Deus que tu serves, pelo menos afirmas servir. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Entenderam quem é Deus? Olha só a definição. Olha só como Isaías, o profeta, define Deus. Porque desde a antiguidade, ou seja, desde os tempos que sempre existiram, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos, ninguém conseguiu contemplar, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Eis o Deus que nós servimos. É o Deus pleno. É o Deus pleno. É o Deus verdadeiro, real. Amados, esse é o Deus que nós servimos, que trabalha para aquele que nele espera. A partir do momento que nós vivemos a verdade do Senhor, que entendemos essa verdade, que queremos ver o mover, o agir do Todo-Poderoso, nós vamos encaixar a nossa vida nos princípios do Senhor e vamos viver aquilo que Deus quer, porque o nosso prazer, amados, será em servir a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão poderoso. E o nosso terceiro ponto: Deus será reconhecido pela sua glória. Isaías já falava da glória do Senhor quando ele escreveu o versículo 4. Ele mostrou a glória do Todo-Poderoso. Ele, de forma clara, amados, mostrou que não havia um Deus mais importante. Não havia nada que fosse tão importante quanto servir ao Senhor. Não havia nada que fosse maior do que Deus. Ele entendeu, amados, que nada era maior do que Deus. E o que é que eu tenho colocado como maior do que Deus na minha vida? Vê como nós somos? Isaías chama-nos a atenção para o Deus que manifestou-se lá no Êxodo, ainda no Sinai, na caminhada. O Deus em que o povo viu o seu poder. O monte tremeu, o fogo desceu. Eles conseguiram ver o poder de Deus. Isaías rememorou aquela situação. E ele entendeu que Deus era grande, maravilhoso, extraordinário. E nós, como é que entendemos Deus? Como é que nós enxergamos Deus na nossa vida? Aí nós somos tão corajosos, porque nós somos corajosos que só a misericórdia de Deus. Há coragens boas e coragens ruins. E essa é uma coragem muito ruim. Nós somos tão corajosos, amados, que nós não fazemos a vontade do Senhor. E ainda
nos apresentamos diante de Deus e oferecemos a Ele um tanto de justificativas. Aí eu não faço por isso, tu sabes, Deus. Eu não faço por aquilo, tu sabes, Deus. Não deu para fazer, mas tu entendes, não é, Deus? E nós vamos aí nessa história toda. Nós somos bons para isso, não somos? E nós conseguimos nos auto-justificar diante do Deus. E é Deus que nos justifica. Veja como são as coisas. Nós queremos nos justificar. E Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso viver, Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe quem somos. E nós deveríamos entender que esse Deus é grande, é maravilhoso e que nós não podemos nos esconder. O salmista diz: se Ele subisse ao mais alto monte, descesse ao mais profundo dos abismos, se escondesse, procurasse um lugar para se esconder, seria impossível esconder-se da face de Deus. E tu te escondes, eu me escondo da face do Senhor, nas minhas cavernas, nos meus abismos, nos meus cumes dos montes. Mas o que é isso, pastor? Nas minhas desculpas forjadas por um coração sem Deus. Me escondo atrás das minhas desculpas, como se Deus fosse possível ser enganado. Irmãos, mais uma vez, estou chamando a atenção da igreja, para que possam refletir muito a respeito dessas coisas. Entender que Deus é misericordioso, que Deus é amor, mas que Deus tem as exigências para cada um de nós. E nós não podemos fugir dessa verdade. Amém? E que nós possamos sermos despertados para servir o Todo-Poderoso Senhor com todas as nossas forças. Para que sejamos outdoors, desta vez com uma mensagem boa, verdadeira. Que as pessoas possam ler, possam ver, possam sentir a glória de Deus na nossa existência. Veja como são as coisas. Amados, dessa forma não zombarão de nós. Não zombarão de nós. Nós vivemos dias em que os filhos das trevas zombam da igreja. Sabe por que zombam da igreja? Porque a igreja é covarde. Porque a igreja não submete-se a Deus. Porque a igreja já não teme ao Senhor. Porque a igreja não treme diante do Monte Sinai. Entenda o Monte Sinai, a presença de Deus. Não treme mais. A igreja acostumou-se com Deus. E isto é muito ruim. Porque quando você acostuma com algo, não é bom. Nós precisamos entender que Deus é novidade de vida. E todos os dias da nossa vida, vivermos em novidade de vida. Amando, servindo, nos deixando guiar pelo Espírito Santo do Senhor. E desta forma, quando abrirem a boca para zombar da igreja, zombarem do nosso amado Jesus, aonde vê o fogo consumidor de Deus. Amém? Amados, clame pela visitação de Deus. Amém? Clame pela visitação de Deus. Fale para o Todo-Poderoso Deus: ó Senhor, rasgue os céus e desce sobre a minha vida. Ó Senhor, rasgue os céus, desça sobre a minha vida. Senhor, me envolva, Pai. Me envolva, meu Deus. Me envolva. Oh, meu Deus, clame para que haja um avivamento. Avivamento nada mais é do que deixar-se dirigir pelo Senhor. Seja dirigido por Deus. Seja dirigido.
porque assim todos vão de ver a glória do Pai na tua vida, onde ver a glória de Deus na tua vida e onde reconhecer a soberania do nosso amado Senhor. Amém, amados? Isaías disse: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Que seja esse também o nosso clamor dia após dia. Clame, clame para que Deus manifeste-se na tua vida. Oh, glórias! Que essa palavra seja vista como um recado de Deus para a minha vida, para a tua vida, para que nós possamos pagar o preço de servi-lo acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai. Quero clamar que tu venhas agir de forma poderosa na nossa vida, para que nós possamos, como o Monte Sinai, Senhor, tremer com a tua presença, fumegar, oh glórias, que haja, Senhor Deus, o teu fogo na nossa vida, que sejamos inflamados, Pai, que as pessoas possam ver a tua glória na nossa vida. Senhor, fala conosco sempre, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, povo de Deus, sejamos firmes com o nosso amado Jesus. Mensagem 1124.